Boa noite a todos. Eu me chamo Sávio e moro em Jacarezinho, um município que fica no estado do Paraná. Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há algum tempo atrás e que lembro como se tivesse acontecido ontem, pois o bicho que vi naquela noite parecia ter saído de um filme de terror. Tudo aconteceu em 2012. Na época eu ainda trabalhava com mudanças, e dentre tanta gente que prestei meus serviços, conversei e escutei várias histórias, desde histórias felizes até aquelas que assustam qualquer um. Sempre fui um pouco medroso para essas coisas, pois quando era pequena minha avó sempre falava que era de noite que o mal corria pelo mundo. E sabe quando você acha que nunca vai acontecer com você? Pois é, eu achava o mesmo. Mas naquela noite eu me bati de frente com um lobisomem. Especificamente em 2012, aqui na minha cidade, Jacarezinho, tivemos vários casos de lobisomem. Inclusive, teve gente que gravou a criatura. Outros até tiraram fotos e até gravaram o barulho que ele fazia. E posso afirmar com toda certeza que algum desses são verdade, pois eu mesmo escutei e vi aquela criatura. E confesso que nunca vi nada igual, coisa que ainda hoje me causa vários pesadelos. No dia do ocorrido eu tive duas mudanças para fazer, e iria fazer da seguinte forma: pela manhã faria uma mudança, e no período da tarde faria a outra. Só não contava que naquele dia teriam vários imprevistos. Ia trazer as duas mudanças. E foi isso que culminou para eu ver aquela horrenda transformação. Na manhã daquele dia eu estava fazendo a mudança de uma senhora, mas não contava que teria que fazer duas viagens, pois meu pneu tinha furado no meio da mudança e demorou mais de 2 horas só para remendar, pois ainda tive que esperar a minha vez na oficina. Com isso, as horas foram se passando, e uma coisa que iria demorar 5 horas para se fazer, acabou demorando 8, e só às 3 da tarde que fui fazer a segunda mudança. Mas novamente tive outro atraso, pois a dona da casa, vendo que não cheguei na hora marcada, decidiu sair, e não sabia onde a mesma tinha ido. E só às 4h30 da tarde que ela chegou, e assim pude fazer o meu trabalho. Terminei tudo por volta de 9h30 da noite, e acho que tudo aquilo que me ocorreu foi uma obra do destino, pois nem ia abastecer meu carro naquela noite, porque estava muito cansado e queria ir logo para minha casa. Mas como já disse, foi uma obra do destino, pois me bateu a ideia de abastecer o carro e só depois ir para minha casa. Então segui para um posto que fica bem afastado daqui, pois lá a gasolina estava muito barata e apesar da distância, valia muito a pena abastecer lá. A minha ida tudo ocorreu bem. O problema foi na minha volta, onde aquela besta estava na beira da estrada. Mais ou menos por volta de 10h30 da noite, eu saí do posto, pois estava lá comendo um lanche, e nem passava por minha cabeça que veria aquela criatura. Entrei no meu carro e segui de volta para casa. Foi quando bem no meio do caminho avistei um homem sem roupas e correndo na beira da BR. Eu, com um pouco de receio de ser assaltado, reduzi a velocidade do carro e fiquei de longe vendo aquela esquisitice. Ainda cheguei a pensar que ele tinha sido vítima de um assalto, pois para estar ali naquelas condições, a única explicação seria essa. Mas não, pois ele se virou para mim 2 vezes e não pediu por ajuda, só continuava a correr pela BR. Foi quando ele caiu pela primeira vez, e na mesma hora deu um grito muito alto. Era de gente mesmo, mas logo o homem se levantou e continuou a correr. Mas ele não chegou a correr muito, pois a cerca de uns 10 metros, novamente teve outra queda, seguida de um segundo grito, só que aquele foi mais alto e num tom mais grosso. O homem fez isso por umas 4 vezes, já que na quarta vez ele não se levantou e ficou no chão gritando e gemendo, mas já não era como uma pessoa normal, pois parecia um animal agonizando de dor. E só aí que percebi que aquele homem estava virando um lobisomem. Na hora me arrepiei todo,
e acelerei meu carro para poder seguir o caminho de casa. Mas assim que passei do lado daquele homem, vi que ele já não era um humano normal, pois suas pernas estavam tortas, pareciam quebradas. O seu corpo estava cheio de pelos, além da sua cabeça que estava grande demais e toda deformada. Eu ainda tentei sair dali muito rápido, mas aquele bicho começou a correr atrás de mim de quatro. Ele vinha numa velocidade que não era normal, pois eu estava a cerca de 80 por hora, e ainda assim aquele bicho me alcançava. Foi só depois que puxei 120 que ele foi ficando para trás. Naquela hora senti meu coração na boca. Eu fiquei todo me tremendo de medo. Na minha mente eu só pensava comigo mesmo. Aquele é o lobisomem de Jacarezinho. Cheguei em casa atordoado e trancando tudo quanto era de porta, pois minha casa era perto de um matagal. Eu estava com medo dele sentir meu cheiro e me seguir até em casa, mas graças a Deus que aquela foi a única vez que vi um lobisomem. Depois do fato macabro, fiquei com trauma de andar naquela BR e só passava por lá quando era de dia. Se fosse passar de noite, era só acompanhado. E para quem acha que é fácil encarar um lobisomem, eu digo que não é, pois vi ódio puro nos olhos daquela criatura e uma sede de sangue que você não vê em nenhum animal. Não desejo que ninguém veja aquilo que vi, apesar que a curiosidade seja maior do que a própria razão. O bicho é muito feio e faz uns barulhos que parecem ter saído do inferno. Eu acho que aquele lobisomem estava somente de passagem aqui por minha cidade, já que depois de alguns meses, os relatos de avistamento da criatura foram sumindo, e raramente alguém escutava ou via algo nas noites frias. Eu tive muita sorte, Sam, pois estava com um carro de mudança, pois se tivesse a pé ou de moto, era quase que certeza que ele me alcançaria e me atacaria sem hesitar. E se Deus o livre isso fosse acontecer, não iria sobrar muito de mim para contar a história para vocês. Boa noite a todos. Eu me chamo Francisco. Moro em Itapipoca, que fica no estado do Ceará. Atualmente trabalho como auxiliar de enfermagem. A minha paixão pela área da saúde começou desde muito cedo, pois quase sempre eu estava em hospitais, pois fui uma criança cheia de problemas, pneumonia, asma. Essas eram apenas algumas doenças que tive na infância e que ainda hoje carrego sequelas. Mas eu fiquei bom mesmo não com a ajuda médica, e sim com a ajuda de um rezador que tinha por aqui pela região. E foi dele que escutei aquela história macabra. Tudo começou em uma noite de quarta-feira. Tive uma piora na minha pneumonia e tossia muito, tanto que até vomitava. Meus pais, muito humildes na época, não podiam me levar aquelas horas para um hospital, pois ficava muito longe de nossa casa e também porque não tínhamos dinheiro para o carro. Foi então que meu pai teve a ideia de me levar ao Senhor Apolônio, um homem que rezava nas pessoas. Rezadores são pessoas tipo curandeiros, que curam tanto pela fé como fisicamente. Pois bem, meu pai me levou lá na casa dele, que ficava bem afastado da cidade, um lugar totalmente isolado. E naquela escuridão eu mal via meu pai, que me levava na sua bicicleta. Assim que chegamos na casa do rezador, meu pai bateu na porta e o chamou umas 2 vezes. E lá de dentro da casa começamos a ver uma iluminação amarelada, que vinha da chama de uma lamparina. Ele então abriu a porta e entramos. O senhor, muito humilde, rezou em mim e mandou meu pai fazer um chá de algumas ervas e plantas que ele havia dado, e pediu para que a gente voltasse lá mais outras 6 vezes, para fazer um ciclo de 7 dias. Nós então fomos para casa e meu pai fez um chá daquelas ervas, e eu tomei. O chá não era bom,
mas me deixou bem melhor da minha tosse e diminuiu a minha falta de ar. E fizemos como o Sr. Apolônio pediu, e retornamos lá nos outros dias, até que numa certa noite ele nos contou sua história macabra. Na terceira noite que fomos no rezador, o meu pai perguntou se ele não tinha medo de morar ali sozinho. Ele riu e falou que medo só tinha de duas coisas. A primeira era de gente, porque essas sim podem fazer mal uns para os outros, e que ali na mata ele tinha paz. Meu pai, muito curioso, perguntou pela segunda coisa que ele tinha medo, e foi aí que ele completou seu discurso, dizendo que houve um caso que o deixou com muito medo, e que ele jamais iria esquecer. O rezador viu uma besta que parecia ter saído do inferno, e a partir de agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse caso em primeira pessoa, assim como ele nos contou. Tudo ocorreu há muito tempo atrás. Eu ainda estava começando com as minhas rezas e aprendendo tudo com meu avô, pois foi dele que herdei esse dom de curar as pessoas. Na época eu saía com ele por esses sertões rezando no povo e dando remédio para as pessoas que não podiam ir para a cidade para se consultar com o médico. E foi numa dessas viagens que aquilo me ocorreu. Era uma noite de lua do mês de agosto. Eu e meu avô tínhamos ido à casa de um homem que estava muito doente. Rezamos nele e depois tomamos café. E ficamos numa prosa até umas horas. Depois seguimos a pé para nossa casa, que ficava bem longe. E no breu da noite, só ia nós pela estrada do sertão. Ele ia me ensinando do poder das ervas que tinham ali pela mata. Foi quando do nada começamos a ouvir um tropelo muito alto, que vinha bem ao longe. Meu avô, mais sábio que eu, me mandou logo correr. E sem duvidar apenas corri, mas não entendi o porquê. Quando achamos um pé de jatobá, subimos nele. Perguntei para o meu avô o porquê da gente estar fazendo aquilo, mas meu avô me pediu silêncio e me mandou esperar, que logo eu ia saber. Então me calei e só fiquei escutando aqueles tropelos, que iam ficando cada vez mais alto. Foi então que ao longe avistei uma coisa vindo correndo. Era um negócio todo preto, e sem forma alguma, mas quanto mais aquilo se aproximava, com mais medo ia ficando, porque aquilo era algo que eu não conhecia. Sabia que era um animal, só que era muito estranho. As suas pernas eram tortas e muito grande, as mãos também, só que era com os cotovelos que aquilo corria, e ele vinha muito rápido pela mesma estrada que a gente estava. Na hora que aquele bicho chegou perto do pé de jatobá, ele parou, e de uma vez ficou em pé, que nem um homem. Aquele bicho era muito maior que meu avô, que era um homem muito alto, e fedia a carniça. Sua cabeça era grande, e parecia estar toda suada. Suas orelhas eram grandes e caídas, uma coisa muito feia. Me tremi todinho e estava perto de desmaiar. Foi quando meu avô me segurou e começou a rezar uma certa oração. E aquele bicho ali bem na nossa frente, cheirando o ar. Era como se ele estivesse procurando por nós. Foi então que aquela coisa novamente colocou os cotovelos no chão e se pôs a correr de quatro que nem um animal. Quando aquele bicho finalmente foi embora, o meu avô me disse: "Tá vendo, Apolônio? Isso daí é um lobisomem. A mistura de um homem com um bicho. Carrega essa maldição quem é o sétimo filho de uma família, ou quem é mordido por um bicho igual. Quando tu escutar o barulho que isso faz, tu já se prepara para correr, pois coisa boa não é. E esses lobisomens do sertão só param quando pega um. Essa noite a gente vai ficar aqui, porque ele pode estar escondido na mata. Esses bichos são espertos, e aquele deve estar de tocaia na mata esperando pela gente." Nós então passamos a noite em cima do pé de jatobá. O medo de me encontrar novamente com aquilo foi muito grande, mas para minha sorte nunca mais vi aquele ser. É por isso que tenho medo apenas de duas coisas: da maldade do homem
e também do lobisomem. Quando o Sr. Apolônio nos contou aquilo, fiquei me borrando de medo, pois conhecia a lenda do lobisomem, mas escutando ele falar do seu encontro com a fera, tive mais certeza da existência dessa criatura. Eu ainda fui mais algumas vezes na casa do rezador, e ele me deu uma boa sobra de ervas, e com sua reza e remédios caseiros, fiquei bem melhor das minhas enfermidades, e nunca mais visitei aquele senhor outra vez. E hoje, nem sei se ele continua vivo, mas guardo na lembrança a sua história, que foi algo que me deixou com muito medo.